Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. O vale dos ossos secos e o engano da religião. É isso mesmo, o vale dos ossos secos e o engano das religiões. Está escrito que Deus iria colocar carne, nervo, sangue, vértebra, músculo, e os ossos teriam vida. Mas afinal de contas, a quem foi profetizado isso? Para qual a nação? Seria para todos? Israelitas, gentios, gregos? Seria para todos? Então vamos ler aqui. No texto da Nova Almeida Atualizada, NA, assim está o subtítulo: A visão de um vale de ossos secos. 1. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Versículo 3. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. 6. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como eu havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. 11. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. 12. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta a terra de Israel. 13. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e o fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Então nós temos aqui uma observação importante, que é no versículo 11 e no versículo 12. A nação gentílica, os não-judeus, está fora dessa profecia. Porque, afinal de contas, a Bíblia nada mais é do que um conjunto de livros escritos de judeu para judeus. Eles sempre puxaram a sardinha para o seu lado. Mas claro que isso eu não acredito. Eu acredito que Deus, ele não faz acepção de etnias, de nacionalidades. Ele não faz. Porque se Deus é Espírito e o Espírito é Pai dos Espíritos, então significa que os Espíritos não têm regionalidade, não têm cor, não têm sexo, não têm nacionalidades. Os Espíritos, tanto faz de judeu, de grego, de africano, de brasileiro, é tudo a mesma coisa. São os filhos imaculados, são os filhos santos e puros do Deus Criador, todas as coisas. Então, as chamadas igrejas, os falsos profetas e as falsas profetisas usam isso para
colocar na mente dos que frequentam os seus casebres, as suas choupanas, chamar igreja, coloca isso falando, tá vendo? Isso acontece quando uma pessoa aceita Jesus. Isso acontece quando uma pessoa vem para dentro da igreja deles, assim eles dizem. Mas não. A profecia aqui está se dirigindo, está apontando exclusivamente para a nação de Israel, para o povo de Judá, de Jerusalém, para o povo que, segundo o próprio escrito judaico chamado de Bíblia, diz que é o povo santo. Olha aqui no versículo 13: vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair dela. Ó povo meu. Quem era o povo considerado? Eram os judeus. Então essa profecia não tem nada a ver para os gentios, para os estrangeiros, não tem nada a ver. E outra, realmente, os ossos que significavam pessoas, os ossos que representavam os israelitas, eles estavam mortos na idolatria, na incredulidade, pelas leis de Moisés. Tanto que aquele jovem, aquele rapaz chegou, queria seguir Jesus de Nazaré, queria seguir Yeshua. Jesus falou, faz não sei o que, ele falou, primeiro deixe que eu vou enterrar um parente meu. Aí o que Jesus falou? Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Porque os nascidos de Adão são mortos. Assim é. Aí veio o Espírito Consolador, colocando vida, dando vida aos ossos, dando vida à nação de Israel que estava morta. Segundo os escritos judaicos, assim diz. Porque, se você vê em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, a promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Aqui é para toda a humanidade. O Espírito de Deus, que era o Consolador, que foi em forma de dons. Veja Cornélio. Cornélio era um centurião, um comandante de 100 soldados. Ele era gentil e seus familiares gentios. Atos capítulo 10 fala sobre isso. E o que aconteceu? Quando Pedro chegou em sua casa e começou a falar de Deus, eles, os gentios ali, eles começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas. Eles foram batizados, foram selados pelo Espírito Santo. Aconteceu o que aquilo? O derramamento nos últimos dias, porque eram os últimos dias, nos dias dos discípulos, nos dias dos apóstolos. Então o Espírito de Deus foi derramado sobre todos. Porém, o Vale dos Ossos Secos é uma profecia direcionada a Israel. Já essa profecia de Joel 2 foi direcionada para todos, para judeus e gentios. Porque, afinal de contas, o muro que separava, o muro de inimizade que separava judeus e gentios foi derrubado. Foi derrubado no sacrifício da cruz. Foi quando Deus tornou tudo e a todos purificados. Então, a profecia de Ezequiel, do versículo 1 ao 14, direciona ao povo de Israel. Não podemos confundir. Não adianta querer usar dentro de um tempo, olha, você agora está sendo revestido, você está sendo preenchido pelo Espírito Santo. Não. Se baseando em Ezequiel 37, não. Agora, se baseando em Joel 2, isso aconteceu nos últimos dias. Os últimos dias aconteceu até o juízo do ano 70. Os últimos dias aconteceu até o tribunal de Cristo acontecer, que foi durante o ano 66, a metade do ano 70, que foi o grande e terrível dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Para isso foram escritos os 22 do livro de Apocalipse. Foi para o juízo de Deus. E antes do juízo, estava sendo disseminado, estava sendo espalhado, estava sendo pregado as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, também conhecido como o Evangelho. Estava sendo, então, por isso que o Espírito de Deus esteve sobre as pessoas, dando dons para eles pastorearem, para eles ensinarem, para eles evangelizarem, para eles ministrarem a respeito das grandezas de Deus,
E quem falou isso? O homem natural? Não. Só falaram isso nos dias de Pedro, de Paulo, porque era o Espírito de Deus que estava sobre eles, que estava falando sobre eles. Porque tinha se cumprido essa profecia de Joel 2, 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Olha aqui, ó. Naqueles dias, os dias que precederiam o grande tribunal de Cristo, o grande Apocalipse 1:10. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Exatamente Isaías 29, do versículo 1 ao 3. Exatamente esses prodígios aconteceram dentro de Jerusalém. 31. O sol se transformará em trevas, o templo. A lua em sangue, os judeus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse 1:10. 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Veja a respeito disso o que Pedro disse no dia de Pentecostes. Você que é um pentecostal, saiba que você está debaixo de maldição. Você está no Antigo Testamento, você está na lei. E o fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4. Então esses pentecostais, faça como aquele dia de Pentecostes, a pessoa está antes do juízo do ano 70, está vivendo a festa das semanas, a festa da colheita, coisa de judeu. Atos 2:14 em diante. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Então aqui se referia aos que faziam parte das 12 tribos de Israel e, claro, aos prosélitos, aqueles gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Então eles eram um prosélito. Eles estavam ali, aqui, ó, homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém. Gentio não morava em Jerusalém, a não ser escravos, a não ser servos, ou os prosélitos. 15. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. 17. E acontecerá nos últimos dias, ou naqueles dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. 19. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Apocalipse 1:10. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Da grande tribulação. Olha o 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Então Pedro estava falando para os gentios ou Pedro estava direcionando a palavra dele aos israelitas, aos que faziam parte das 12 tribos de Israel? Hein? Então a reunião que estava ali, cerca de 120 pessoas, naquele galpão, naquele cercado, naquele lugar, eram judeus. E eles estavam comemorando a festa da colheita, a festa das semanas, que é o Pentecoste, o dia de Pentecostes, festa judaica. Olha aqui o vídeo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio dos homens maus. Então você entende que nós, aqui em Ezequiel 37, no versículo 11, então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então a profecia de Ezequiel 37 foi a respeito
de colocar o Espírito nos judeus, nos seguidores das leis de Moisés. Porém, a profecia de Joel, capítulo 2, acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Por isso que em Efésios, capítulo 4, versículo 7 e 8, aqui, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, isso aqui eram as leis de Moisés, e concedeu dons aos homens. Esses dons vieram através de quem? Quem é que estava nas pessoas dando os dons? Quem era? Olha aqui. Em Salmo, capítulo 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então, os dons recebidos foi quando se cumpriu a profecia de Ezequiel 37 para os judeus, para a nação de Israel, e a profecia de Joel, capítulo 2, também foi o Espírito derramado sobre os gentios para pregarem, para anunciarem que o reino de Deus estava próximo, para pregar o Evangelho. E quem é que mesmo que estava nos homens ali no entendimento? O próprio Deus, que é o Espírito. Assim sempre foi nos profetas, assim foram nos dias que ele derramou o Espírito dele, nos últimos dias, e assim, depois do ano 70, o próprio Deus se faz presente em cada ser humano, porque o templo de Deus ele é espiritual e o templo de Deus está no espírito dos homens. Tá bom? Então, o vale dos ossos secos e o engano da religião. Eles acham isso, eles ficam falando isso. Que o vale dos ossos secos é quando uma pessoa se converte para o lixo da religião deles e lá eles fazendo uns balabachuros cantarábias, comendo pão e bebendo suco, participando das cerimônias religiosas, eles são batizados com o Espírito Santo e aí acontece o vale dos ossos secos na vida dessas pessoas. Não tem nada a ver. Isso, o Espírito de Deus foi derramado nos últimos dias, para que aqueles que clamassem, que suplicassem, que pedissem misericórdia, eles fossem salvos da grande tribulação. Paulo diz que ele e os judeus que aceitaram Cristo foram salvos das garras de Moisés, das garras das leis mosaicas. Eles foram salvos. E o Espírito que Deus derramou antes do juízo do ano 70 foi para salvar as pessoas da grande tribulação, para livrá-las da grande tribulação. Por isso que está escrito em Apocalipse: sai dela, povo meu, sai de Jerusalém, sai de dentro da meretriz. E só quem teria a sensibilidade de conseguir sair, de conseguir esse tipo de salvação, eram aqueles que tinham o Espírito de Deus na mente, aqueles que tinham conhecimento do Cristo ressuscitado. Aqueles lá, porque eles sim teriam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o chamamento do Deus Espírito. Já os judeus, os fariseus, esses não. Esses, a sensibilidade dele era o Deus das leis de Moisés, era o Deus da escravidão, o Deus da serventia, o Deus dos servos, o Deus do toma lá da cá, o Deus do roubo, do escambo, da idolatria. Tá bom? Então vou encerrar essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve, e lá na descrição tem lá um link que você apertando, você vai para ser direcionado a mais de 2.300 vídeos que nós temos aí, gravados, tá bom? Se você tiver interesse, o convite está feito. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.